Olá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades remotas e hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Inicio com uma pergunta: é possível ferver a água sem aquecê-las? Sem aquecê-la? Veja só, pessoal, é incrível isso, mas é possível sim você ferver a água sem aquecê-la. Como acontece isso? Esses dois gráficos aqui, vocês vão estar recebendo na apostila. Ele mostra que quando nós, em um experimento, diminuímos a pressão sobre a água, ela evapora em uma temperatura menor. Quer dizer, as duas estão relativamente, diretamente, certo? Relacionadas, proporcionais. Quer dizer, se uma diminui, a outra diminui também. Você pode acompanhar aqui, essa aqui é da tabela da pressão e essa aqui é a tabela da temperatura. Esse aqui está 198,5 kPa e a água vai ferver 120 graus Celsius. Observe isso, vem aqui diminuindo. Ó. Quando a pressão é 70,1 kPa, a água ferve a 90 graus Celsius. Preste atenção. Quando é 101,3 kPa, que corresponde a 1 atm, um atmosférico, a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é o que a gente usa em nível do mar, certo? Mas em uma cidade onde a pressão é menor, né, a água vai ferver a uma temperatura menor. Esse outro gráfico aqui nos mostra pressões bem baixas, muito baixas mesmo. Por exemplo, essa aqui, ó, 2,3 kPa. A água vai ferver a 0 graus Celsius, ou a 20 graus Celsius. Então, é possível ferver a água sem aquecer? Sim, porque as partículas da água elas precisam romper a pressão que é exercida sobre ela. Como elas vão vencer isso? Através da temperatura. A temperatura ferve ela, vai aquecer ela, elas se agitam, então ela consegue empurrar essa pressão. Então, elas têm que estar no mesmo nível de força. Então, quando você diminui a pressão, a água ferve a uma temperatura menor. Isso é possível sim, ok? Diagrama de fase de uma substância pura. Preste bastante atenção, que isso aqui é o que vai ser mais cobrado dentro do nosso assunto, ok? O gráfico. Vocês estão vendo esse gráfico? Esse gráfico aqui, onde eu estou passando esse mouse aqui por cima, ele tem uma imagem de um cálice. Né? Você observa que temos aqui pressão e nós temos aqui temperatura na abscissa aqui, certo? E o cálice, o líquido vem aqui dentro, é como se fosse um copo, né? Vem aqui, ó, o líquido é aqui, né? Recipiente. Então, veja só, como é esse gráfico de fase? Essa parte aqui é sólida, essa parte aqui é líquida e essa parte aqui é gasoso, o vapor. Então, veja só, aqui são as três fases, sólido, líquido, gasoso, certo? Então, memoriza isso, o líquido está aqui, antes do líquido é quem? O sólido, depois do líquido é quem? O gasoso. Olha esse outro gráfico, é bem mais detalhado. Pressão aqui, temperatura aqui. De acordo com a pressão sobe, a temperatura vai aumentando também, ó, veja só. Se eu tivesse esse mouse bem aqui, e dizer essa substância aqui está em qual estado físico? Bom, está do lado de quem? Do sólido. Mas se passar para cá, vai estar o quê? Líquido. E se ele estiver bem aqui? Ele está na transição entre o sólido e o líquido. Ó. Se estiver aqui. Se estiver aqui, está em transição entre o líquido e o vapor. Se estiver só aqui, é vapor. E esse Tzinho aqui é o ponto triplo, onde a substância pode estar tanto sólido, líquido e vapor. Esse é o nosso grafo. Como assim? Vai vir um grafo, mais ou menos assim, um desenho bem parecido, e vai ter as alternativas. Por exemplo, digamos aqui, tem um ponto A, bem aqui, ó. E qual o estado físico quando o corpo está no ponto A? Que é aqui.
Aí você vai dizer, bom, ele está no ponto de transição entre o sólido e o vapor. É possível? De acordo com o gráfico, sim. Nós temos aqui, ó, mais um gráfico aqui, ó, para a gente analisar. Olha só, pressão. Aqui a gente tem os valores, 4,579 kPa, né, miligramas de mercúrio, perdão. E aqui de 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura aqui vai de 0 até 100. Aí nós temos um ponto A aqui, ó. O corpo, qual é o estado físico do corpo? Está entre sólido, que é aqui, e líquido. Né? Se eu perguntar o ponto D, B, está entre líquido e gasoso, o vapor. E se eu perguntar o ponto C, qual é o estado físico do corpo quando ele estiver no ponto C? Você vai dizer o quê? Gás, gasoso. Né? Nós temos o D, ó, que ele está entre o sólido e o gasoso, certo? As propriedades coligativas são propriedades que se somam pela presença de um ou mais solutos e dependem única e exclusivamente do número de partículas, moléculas ou íons, que estão dispersas na solução, não dependendo da natureza do soluto. Isso depende numericamente, não qualitativamente, certo? Isso significa dizer que é a quantidade e não a qualidade, o tamanho e estrutura da molécula ou massa. As partículas que estão juntas na solução é que irá influenciar na formação das propriedades. A gente vai ver mais na frente. As propriedades coligativas se dividem em tonoscopia, nebuloscopia, crioscopia e osmose, que é a nossa segunda parte de propriedades coligativas. Aí nós temos aqui uma questão, um exemplo, para a gente responder, tá ok? Aí eu vou ajeitar aqui, bora lá. Exemplo. A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre as fases. As linhas nele presentes representam a coexistência das fases: sólido, líquido, líquido vapor e sólido vapor. Com base nas informações, analise. Nós vamos ver qual dessas estão certas, ou se todas, ou alguma, ou nenhuma. Questão 0. A fase sólida é a fase mais estável da região 1. Quem é a região 1? Se está antes, é o quê? É sólido. Então, o 0 está certo. 1. A fase mais estável da região 3 do diagrama é a fase vapor. Onde é o 3? Sim, vapor. Está certo. 2. No ponto B, o diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Onde é que está B? Está aqui, ó. Sólido e vapor? Não. Aqui é o quê? Líquido e vapor. Então, esse número 2 aí está errado. O certo seria líquido e vapor. 3. No ponto A, estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor? Não. Aqui só está o quê? Sólido e a fase líquida. O vapor não. Então, os 3 está errado também. 4. Na região 2, ó, o diagrama, a fase mais estável é a líquida? Sim. Então, certo é 0, 1, 4. Que dá um total de 5. Pessoal, repete essa explicação, é bem simples. Eu estou cobrando o gráfico de vocês. Eu quero que vocês saibam interpretar ele, dizer qual a fase da matéria de acordo com o gráfico. Nós temos aqui uma atividade aqui. Eu espero que vocês consigam responder tudo sobre o gráfico, dá uma olhadazinha na videoaula e boa sorte a todos nós, ok?